Brasil, estamos começando a partir deste momento aqui pela TV Nova Nordeste, a sua TV, mais uma entrevista da série de entrevistas com os candidatos que disputam o governo do estado de Pernambuco. Hoje, a noite é dedicada ao Partido Verde. Estamos recebendo com muita honra aqui no estúdio da TV Nova o candidato do Partido Verde ao governo do estado, o jornalista Sérgio Xavier. E a gente começa o programa com um perfil do candidato. Sérgio Xavier é baiano, nasceu na cidade de Paulo Afonso no dia 2 de outubro de 1962. É empresário e candidato ao governo nas eleições de 2010 pelo PV, Partido Verde. O número de Sérgio Xavier é o 43. O candidato Sérgio Xavier será sabatinado nesta noite de hoje por jornalistas convidados da TV Nova, por representantes de organizações não governamentais e por estudantes da Faculdade Joaquim Nabuco, que já se encontram presentes aqui ao estúdio e já vão fazer perguntas para o candidato. Eu começo com a primeira pergunta. Candidato, por que o governo do estado de Pernambuco? O senhor que já atua no Ministério da Cultura, né, em 2 ministérios, e hoje em Pernambuco poderia ter iniciado num cargo menor, mas optou por disputar o governo do estado de Pernambuco. Muita gente pergunta isso. E o que é que o senhor diz, candidato? Boa noite. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, telespectadores e telespectadoras que nos assistem. Boa noite, os demais convidados aqui no estúdio. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo. E essa resposta é muito simples. Na verdade, nós não começamos a atuar na política agora, né? Eu sou fundador do Partido Verde. O Partido Verde é um partido que foi fundado nos anos 80, já tem 25 anos. Eu sou fundador não só aqui em Pernambuco, mas também em nível nacional. Já ocupei cargos públicos diversos em estatais como a Chesf, na Sudene, no Sebrae Nacional. Ocupei cargos também no governo federal, no Ministério da Cultura, Ministério do Meio Ambiente. Atuei também na iniciativa privada, sou empresário no Porto Digital. Também no terceiro setor, fundando e dirigindo organizações governamentais. Atuei em projetos internacionais, portanto eu me sinto, Pedro Paulo, preparado para representar o partido. Não é um projeto pessoal, não é uma candidatura minha, é uma candidatura do Partido Verde, uma candidatura que está inclusive integrada com o projeto nacional da Marina Silva, nossa candidata a presidente. É um projeto para pautar temas do século XXI na nossa política. A política brasileira, a política de Pernambuco precisa incorporar os temas do século XXI, os temas voltados para a sustentabilidade, né? O nosso modelo de desenvolvimento está muito voltado para a economia e está esquecendo das pessoas. Os números, os indicadores econômicos são muito positivos, mas esses números não estão se transformando em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Aqui em Pernambuco nós temos cerca de 28% de pessoas analfabetas no século XXI. Temos mais de 1.033.000 famílias dependendo do Bolsa Família, ou seja, fora do mercado de trabalho. Nós temos 337 mil pessoas desempregadas na região metropolitana e nós temos indicadores econômicos muito positivos, muitos investimentos chegando, mas as pessoas não estão sendo incluídas. Além disso, nós temos um problema sério que é o possível colapso de água, o possível colapso de recursos naturais daqui a pouco tempo, porque os nossos rios estão todos poluídos, as nossas matas estão sendo devastadas, são as matas que garantem a proteção dos mananciais, das nascentes d'água. Portanto, é por tudo isso que o Partido Verde lançou candidaturas próprias ao Senado, a Renê Patriota, a minha candidatura a governador e as candidaturas dos nossos deputados federais e estaduais, tudo isso integrado com a candidatura a presidente de Marina Silva. É nesse projeto que nós estamos integrados. Hoje nós vamos começar com as perguntas dos representantes das organizações não governamentais. Então eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Joanita Gonçalves, que é a primeira lá da ponta, ela é do Centro de Apoio às Comunidades Carentes, o CAC, né, que se faz presente nesta noite de hoje. Também a Ivanete Tavares, presidente do Centro de Articulação Retome a Sua Vida. E o Irã Barbosa, presidente da Associação dos Moradores do Bairro de Caixa d'Água. Eu vou começar, né, pela Joanita Gonçalves. Boa noite, Joanita. Bom, primeiro fala um pouquinho o que faz a ONG, né, e depois a tua pergunta. Vamos lá. Boa noite, Boa noite. Pedro Paulo. Boa noite, candidato.
Bem, o centro, a gente dá um apoio tanto de alimentação e um apoio pedagógico a crianças de 0 a 7 anos, certo? Vamos lá, pergunta. Minha primeira pergunta é em relação à criação de creches em áreas mais carentes. O senhor pretende criar mais creches e com que recurso o senhor pretende fazer? Ótima pergunta, Joanita. Nós precisamos dar atenção às crianças, né? É na primeira infância, é de 0 a 5 anos, que as crianças formam, né, o seu cérebro, formam a sua estrutura básica, que vai garantir que essas crianças sejam saudáveis. É importante também que as mulheres possam ter suportes, apoios, para que possam ter sua vida profissional, possam trabalhar e deixando a criança em lugar seguro. Portanto, creche é uma prioridade. A nossa proposta é que o governo defina as grandes prioridades partindo das demandas das pessoas. Hoje as prioridades são definidas a partir dos orçamentos. Você olha para o orçamento e depois diz o que vai fazer. A gente acha que tem que inverter isso. Primeiro tem que definir quais são as grandes prioridades, quais são as coisas mais essenciais, mais importantes, mais fundamentais, e tudo tem que se ajustar a essas metas. Então a creche, a saúde, o atendimento à família, toda esses serviços públicos básicos, né, na saúde, na educação, precisam ser priorizados. Portanto, o orçamento aparece. Na hora que você tem a definição do que é prioritário, os recursos surgem. Agora, quando você não define como prioridade a questão da educação, por exemplo, e as creches, né? Aí fica mais difícil conseguir os recursos. Veja, ontem eu participei de um debate com os demais candidatos e perguntei a um deles se em 50 anos dava para melhorar a saúde e a educação, porque há 50 anos os mesmos grupos se revezam. Ou é um grupo representado pelo governador Eduardo Campos ou um grupo representado pelo senador Jarbas. São os mesmos grupos que estão desde os anos 60 no poder. E de lá para cá a educação continua muito ruim, a saúde continua muito ruim. Por quê? Porque o pensamento que está gerenciando, o modelo de gestão é o mesmo. A gente precisa mudar, precisa fazer um planejamento de trás para frente. Primeiro definir quando a gente quer, em que ano, em quantos anos a gente quer zerar o déficit educacional, acabar com o analfabetismo, garantir creche para todo mundo, fazer um planejamento e todo o governo trabalhar para isso. É dessa maneira que a gente acha que tem que avançar nessas questões, priorizando e garantindo um compromisso muito firme com essas questões. Ivonete Tavares, presidente do Centro de Articulação, retome a sua vida. Fala um pouquinho do centro, Ivonete, e a tua pergunta, vamos lá. Boa noite, candidato, boa noite, Pedro Paulo. O Centro de Articulação Retome Sua Vida é uma instituição não governamental e atua em defesa dos direitos da criança e do adolescente do estado de Pernambuco. E a minha primeira pergunta é que aconteceu um fórum estadual de direito da criança e do adolescente, que foi organizado pelo próprio fórum, e o senhor não se fez presente. Então, a pergunta que nós queremos saber, que poderia ter sido naquele momento, é que política o senhor pretende desenvolver no estado de Pernambuco para atender esse público que está aí tão em situação de vulnerabilidade social mesmo no estado de Pernambuco. Oi, Ivonete, eu não estive presente, eu acho que vocês devem ter recebido as informações, porque chocou com outro compromisso que já tinha sido agendado anteriormente. Então, para nós ficou muito difícil. Até tentei ajustar a agenda, porque para mim, criança e adolescente realmente é uma grande prioridade. Nós só vamos ter no futuro um país melhor, né, uma sociedade mais justa, mais equilibrada, se a gente começar a investir desde já na criança e no adolescente. As gerações mais velhas, né, as pessoas com mais idade, já passaram por situações que muitas vezes fica difícil você reeducar, você reorientar, você retomar a vida, como é o nome da sua instituição. Mas com a criança, né, se você investe em creche, se você investe em educação, se você investe em proteção à criança, garantindo os direitos da criança e do adolescente, que no Brasil esses direitos são muito desrespeitados, né? Se a gente garante tudo isso, com certeza nós vamos avançando para superar uma série de problemas que nós temos hoje de exclusão, de violência, porque começa isso no abandono às nossas crianças. Então, eu quero lhe dizer que, complementando, né, o que eu já falei na primeira resposta, eu considero que fazer um planejamento para garantir
uma boa educação de base, garantir proteção às crianças, creche, garantir atendimento às famílias, orientação às famílias também no processo de educação, que a nossa proposta é que nas escolas você tenha um grupo multidisciplinar de especialistas que chame as famílias e oriente também as famílias no processo de educação e de tratamento das questões como as questões como a droga, que muitas vezes nem a família sabe lidar e nem a escola sabe lidar. Aliás, sempre, ninguém sabe lidar com isso. As famílias ficam perdidas quando tem um filho que está no rumo das drogas. As escolas não sabem como resolver essa questão. E todo mundo fica olhando e o problema está aí acontecendo. O crack está dominando, né, as drogas estão dominando aí a nossa juventude. A saída é você ter escola e família trabalhando de forma integrada e ter especialistas orientando professores e ajudando as famílias a enfrentar esse problema. Irã Barbosa, boa noite, presidente da Associação de Moradores do Bairro de Caixa d'Água. Boa noite, Pedro. Boa noite, candidato. A Associação dos Moradores de Caixa d'Água trabalha com criança, adolescente, adulto e idoso. E lutamos pelo direito da comunidade, né, nas áreas, nas esferas municipal, nacional e estadual. Minha pergunta é, candidato, caso o senhor seja eleito, né, governador de Pernambuco, qual o incentivo que o senhor daria para os jovens e adolescentes não entrar no mundo das drogas, inclusive o crack, que está acabando com nossos jovens, tanto em Pernambuco, em Olinda, em Caixa d'Água, e a gente não aguenta mais tanta promessa. Qual o seu plano de governo para realmente combater o crack em Pernambuco? Bem, ontem o governador me fez essa pergunta num debate e eu falei que nós vamos atuar em duas frentes, né? A primeira frente é emergencial, é você cuidar das pessoas que estão dependentes da droga, dar um apoio à família para que a família possa superar essa questão que não é fácil, né? Os pais, os irmãos, as pessoas que estão vivendo o problema ficam perdidas. Então é importante ter um processo de proteção, de cuidado, de acolhimento, de tratamento de quem está dependendo dessa droga gravíssima. Apoio à família, proteção, uma rede de proteção, e aí entra a polícia, entra a inteligência, para que você afaste, né, os traficantes dos nossos jovens. Eu tenho uma proposta de controlar a entrada nas escolas, por exemplo. Toda escola pública tem controle de entrada, só entra quem é estudante ou quem tem autorização, que é uma bagunça, as pessoas entram à vontade nas escolas. Muitas vezes o tráfico acontece dentro das escolas, então a gente tem que criar esse processo e ir além, investindo num processo para que você evite que daqui